Olá, pessoal, bom dia. Estamos de volta com a nossa aula de língua portuguesa e hoje nós iremos estudar ou trabalhar o conteúdo gramatical, análise linguística, o estudo das vozes verbais, voz ativa e voz passiva. Então, as vozes verbais podem ser ativa, passiva e também reflexiva. Então, o que chamamos de vozes do verbo? Dá-se o nome de voz à forma assumida pelo verbo para indicar se o sujeito gramatical é agente ou paciente da ação. Então, se ele é agente ou se ele é paciente. Agente é quando ele está praticando a ação e paciente é quando ele está sofrendo a ação. Vamos lá. Na voz ativa, o sujeito ele vai estar praticando a ação verbal. Por exemplo, ele fez o trabalho. Marília lavou a louça. Marília lavou a louça. Então, Marília aí está praticando a ação de lavar a louça. Na voz passiva, é o contrário. Quem era agora sujeito vai ser agora o agente, vai sofrer a ação. Por exemplo, o trabalho foi feito por ele. Lá na ativa, ele fez o trabalho. Na passiva, o trabalho foi feito por ele. Marília lavou a louça. A louça foi lavada por Marília. Então, na voz passiva, sempre vai vir aí, olha, o emprego do verbo ir, tá? E algumas mudanças no verbo que indica a ação principal. Letra C. Voz reflexiva é quando o sujeito ele é agente e também é paciente. Ele faz, pratica e também sofre. Ele pratica e recebe essa ação. Por exemplo, o menino feriu-se, ou seja, é uma ação praticada por ele mesmo, com ele mesmo. Ele se feriu sozinho. Não foi ninguém que o feriu. Ele se feriu. Os lutadores feriram-se. Ou seja, um feriu ao outro. Um ao outro se feriu. Ok? Esquematizando. Vozes verbais, como eu já falei, ativa, passiva e reflexiva. A passiva ela pode ser sintética e pode ser analítica. E para cada uma delas, há os elementos necessários para que possamos identificar e compreender melhor. Isso é só uma esquematização, ok? Vamos adiante para a gente entender melhor. Voz passiva, voz ativa. Mais um exemplo. A carroça é puxada pelos cavalos. Os cavalos puxam a carroça. Voz ativa. Quem é o sujeito? Os cavalos. Quem é que puxa a carroça? Os cavalos. Então, os cavalos, sujeito. Mas quando eu digo a carroça é puxada pelos cavalos. Então, esse pelos cavalos aí vai ser o complemento que eu vou chamar de agente da passiva. Então, o agente da passiva tem a função sintática que é selecionada pelo verbo, está presente nas frases passivas, corresponde ao sujeito da frase na voz ativa, tem a forma de grupo preposicional habitualmente, ou seja, vem sempre acompanhado por uma preposição e essa preposição pode ser por, sendo contraída ou não.
Então, quando eu digo assim, a louça foi lavada por Marília. Olha o por acompanhando aí agora o agente da passiva. Então, na voz ativa, quem era sujeito vai ser agora agente da passiva na voz passiva. E quem estava lá na voz ativa? Na posição lá do predicado, vai ficar na posição do sujeito. E quem estava no sujeito vai lá para a posição do predicado. A gente vai entender isso agora. Só um momento. Uma dica aqui para identificar a voz ativa. Quando o sujeito for indeterminado. Estrutura. O verbo vai estar sempre na terceira pessoa do singular, acrescido da partícula se, índice de indeterminação do sujeito. Em que, em quem. Fazer sempre essas perguntas para não confundir. Então, sujeito indeterminado. Confiava-se. Confiava-se em que ou em quem? Em sonhos. Então, o verbo aqui, confiava-se, ele não vem acompanhado por sujeito, não tem sujeito oculto. O sujeito aqui vai ser indeterminado, porque a gente não sabe quem é confiável. Outro exemplo, de que ou de quem? Quem desiste, desiste de alguma coisa ou de alguém. Desistiu-se, desistiu-se de quê? Da proposta. Então, desistiu-se, verbo transitivo indireto. Confiava-se, verbo transitivo indireto. Então, em sonhos, objeto indireto. Da proposta, objeto indireto. Então, nos dois exemplos, o sujeito é indeterminado. Nós temos aí também a voz ativa. A voz passiva, ela pode ser, como já vimos na esquematização, analítica e sintética. Na voz passiva analítica, o sujeito vai sofrer a ação verbal. Vai ter a presença de uma locução verbal. O verbo auxiliar poderá sempre ser, estar, ficar, mas o verbo principal, que vai vir no particípio, ado ou ido. Então, a voz passiva analítica só podem ser apassivados verbos transitivos diretos ou transitivos diretos e indiretos. É comum aparecer agente da passiva na voz passiva analítica. Então, esta é a regra para identificar ou criar uma frase na voz passiva. Na voz passiva sintética ou pronominal, constrói-se com o verbo na terceira pessoa, seguido do pronome apassivador se. Por exemplo, abrigam-se as inscrições para o concurso. Destruiu-se o velho prédio da escola. Observe, o agente não costuma vir expresso na passiva sintética. Então, aqui, olha, abrigam-se as inscrições para o concurso. Destruiu-se o velho prédio da escola. Então, lá na voz analítica, o agente da passiva vem, mas na sintética ela não vem. O verbo vem acrescido da partícula se, que vamos chamar de pronome apassivador, e vai estar sempre na terceira pessoa do plural. Essas são as regras necessárias. Esquematizando. Voz ativa. O sujeito vai ter um complemento como agente da passiva. Em voz passiva, o sujeito, o complemento será direto. E os dois vêm presentes de predicado. Ok? Então, na voz passiva, sempre vai ter lá o agente da passiva. Preste atenção aqui para não
confundir. Quando eu digo assim, olha, Paulo quebrou a vidraça da loja. Paulo quebrou. Quebrou o quê? A vidraça da loja. Então, o complemento aí é direto. Mas quando eu digo assim, olha, a vidraça da loja foi quebrada por Paulo. Então, esse por Paulo é o agente da passiva. Então, vai estar lá na voz passiva analítica. Porque na sintética não vem esse agente da passiva. Ok? Continuando. Transformação da voz ativa para a voz passiva. Então, na voz ativa, o exemplo é João inventou a imprensa. Sujeito João, verbo inventou. Inventou o quê? A imprensa. A imprensa é o complemento do verbo inventar, que é o verbo transitivo direto. Então, a imprensa vai ser o objeto direto. Então, na voz passiva, olha, quem estava aqui como sujeito na voz ativa vai estar presente agora como agente da passiva na voz passiva. Vai estar lá no predicado como agente da passiva. O verbo agora, na primeira oração, inventou. Olha aí como vai ficar diferente. Inventada. Olha a terminação aqui, olha. Ada. Inventada. Vem a presença também do verbo auxiliar. Sujeito. Então, quem era aqui o objeto direto na voz ativa vai ser o sujeito da voz passiva. E quem era o sujeito na voz ativa vai ser agora o agente da passiva na voz passiva. Ok? Espero que tenha dado para vocês entenderem aí. Continuando. Transformação da voz passiva para a voz ativa. Sujeito da frase passiva passa a ser complemento direto na frase ativa. Então vamos lá. Aquele exercício foi resolvido pelo aluno. O aluno resolveu aquele exercício. Olha aqui, ó. Aquela mesma coisa que eu expliquei. Que é agente, sujeito agente na voz ativa. Que olha, o aluno resolveu aquele exercício. Aquele exercício foi resolvido pelo aluno, olha. Aqui é sujeito, que aqui está na voz ativa. Então, o complemento é direto. Ok? Quem era sujeito aqui na voz ativa passou a ser objeto na voz passiva. E quem era? E aqui, olha, agente da passiva é o objeto da voz ativa. É só fazer a troca, a transformação. Ok? E ainda temos a voz reflexiva. O sujeito vai ser agente e paciente. Ele vai praticar e sofrer a ação verbal.
Na reflexiva, a partícula si pode ser substituída pela expressão a si mesmo ou a si mesma. A garota olhou-se no espelho. A garota olhou a si mesma no espelho. Então, podendo substituir a partícula si por a si mesmo ou a si mesma, a voz aí é reflexiva. Há dois tipos de reflexiva. Será chamada de reflexiva simplesmente quando o sujeito praticar a ação sobre si mesmo. Carla machucou-se, José cortou-se com a faca, Roberto matou-se. E também temos a reflexiva recíproca. Será chamada assim quando houver dois elementos como sujeitos. Um pratica a ação sobre o outro, que pratica a ação sobre o primeiro. Paula e Renato amam-se, ou seja, um ama o outro. Os jovens agrediram-se durante a festa. Um agrediu o outro. Os ônibus chocaram-se violentamente. Um chocou com o outro. Então, quando houver dois sujeitos, um praticando a ação sobre o outro, então nós temos aí uma voz reflexiva recíproca, ok? E para finalizar, nós vamos seguir com as nossas atividades. Vamos